A W Brasil começou 2009 com duas grandes novidades. A primeira é a conquista da conta da DECA e a segunda é a mudança na assinatura da agência nas peças. Ninguém melhor para falar sobre o assunto do que o Washington Oliveto. Alô, alô, W Brasil, Jacarezinho. Washington, um prazer conversar com você hoje aqui. Prazer é meu, bacana ter vocês aqui na W. Agora, várias mudanças, várias novidades no ano de 2009. Então, tem a conta da DECA, a mudança de assinatura nas peças. Queria que você contasse um pouquinho o que está acontecendo agora em 2009 com a W. Não, todos os anos a gente procura ter gestos de renovação. Esses gestos são curiosos o seguinte, né? Nós tratamos a W como uma marca da nossa profissão, isso. E o mais difícil numa marca consistente, numa marca que tenha muitos anos de vida e que pretenda se manter sempre jovem, sempre atual, é você mexer sem mexer, mudar sem mudar. A W sempre foi pioneira em alguns gestos. Quando a W começou em 86, era uma associação minha com o grupo GGK e por isso a agência se chamava WGGK. Quando nós compramos a parte do grupo GGK, era um momento, há 20 anos atrás, em 89, em que devido ainda a um certo resquício dos governos militares, a gente aqui no Brasil não tinha muito orgulho de usar a bandeira, o nome do país, essas coisas todas, e a W foi pioneira em botar o nome Brasil. Nesse 89, 20 anos depois daquele W Brasil, a gente percebeu que se aquilo era uma novidade naquele momento, agora até os símbolos brasileiros, a marca Brasil, a bandeira, tudo isso estão um pouquinho excessivamente usados. Você tem pequenas fábricas de um biquíni que usa a marca Brasil, você tem pequenos nightclubs que se utilizam disso. Então, a gente está na hora de novo de voltar um pouco à origem e usar a marca W. Foi assim que surgiu a ideia de dizer assim, puxa vida, se a W, que também foi pioneira, por exemplo, em assinar comerciais de televisão há muitos anos atrás, tivesse um gesto dramático em relação a esse ano, esse gesto seria o quê? Colocar como sobrenome dela o nome daqueles que são os verdadeiros coautores dos nossos trabalhos, que são os clientes. E agora a W DECA. O anúncio que simbolizou isso foi a nossa primeira conquista de 2009, que foi as louças e metais DECA. O primeiro anúncio assinado W com o nome do cliente foi o W DECA, que está saindo esse mês. Você me perguntou, né, dessa conquista da conta da DECA. Você sabe que para a W é uma conta muito importante na medida que é uma empresa de grande prestígio, líder no seu mercado, com um design fantástico, um nome fabuloso e um cliente de bom porte. Agora, para mim, sob o ponto de vista sentimental, tem uma coisa ainda maior nisso. O que aconteceu é o seguinte, é uma adorável coincidência. O primeiro comercial que eu criei na minha vida foi para a torneira DECA, no início dos anos 70. E até foi uma coisa engraçada, porque era o primeiro comercial que eu estava criando na vida, eu era muito garoto, totalmente inexperiente. E esse filme, que foi o primeiro que eu fiz, ganhou um Leão de Bronze no Festival de Cannes. Olha, eu vou conversar muito com você ainda, vou falar sobre criatividade, sobre a publicidade, mas antes eu acho que a gente tem que falar dessa crise, né, que tanto abala aí, tanto todo mundo fala. A crise já mostrou a força aqui para a W? Como é que está isso? Olha, eu acho que em relação a essa crise, sejamos nós aqui na W, seja qualquer outra agência, ou seja qualquer outra área de atividade, a gente não pode nem ser pessimista a ponto de achar que o mundo vai acabar, nem otimista fingindo que não existe uma crise. Existe uma crise mundial. E eu acho que nesses momentos a gente nunca pode confundir esperança com estratégia. A gente está procurando o quê? Conter despesas, ser bastante cauteloso, ser mais ofensivo ainda na solicitação de clientes e principalmente no trabalho bom para os clientes que nós já temos. Numa agência de publicidade, é claro que é ótimo conquistar novos clientes, mas você tem que pensar que os melhores prospects que você tem são os próprios clientes. É lá que você já tem uma possibilidade de interferir, de trabalhar, de propor coisas e de aumentar os resultados. Agora, tem uma outra crise que se fala muito, que é a crise da criatividade. Existe essa crise também? Existe no mundo inteiro, existe lamentavelmente alguns dados que levam a isso.
A publicidade mundial vive uma crise de autoestima que leva a isso. E principalmente vive uma coisa que é muito curiosa. É um benefício que virou um problema. Nos últimos anos as condições de produção melhoraram muito, o que é ótimo. No entanto, é ótimo se for para você usar a possibilidade de produção, ou seja, a possibilidade de fazer boa forma para expressar bem brilhantes conteúdos. Infelizmente, nos últimos anos, tem se utilizado demais a forma para esconder a falta de conteúdo. Agora, isso é um ciclo. Ciclicamente, a publicidade vive esse tipo de problema e depois se recupera. Bom, você foi o primeiro brasileiro a ganhar o Leão de Ouro no Festival de Cannes, é o publicitário mais premiado. Como você vê o Festival de Cannes hoje? Olha, eu há muitos e muitos anos eu me afastei dos festivais e não é ingratidão, não. Sou muito grato ao que os festivais deram na minha vida, com visibilidade, isso e aquilo. Mas eu acho que os festivais, em geral, nos últimos anos, eles perderam eles cresceram muito, se proliferaram exageradamente, multiplicaram o número de prêmios, ampliaram as categorias e tal. E aí eles começaram a perder uma função básica de documentar a profissão. Banalizou? Sem dúvida nenhuma, houve um processo de banalização, foi assim que começou a tal história da propaganda fantasma, propaganda só feita para festivais e tal. Eu particularmente me desencantei muito com isso, mas eu compreendo perfeitamente que jovens profissionais queiram ganhar prêmios, mas a gente tem uma busca, na verdade, cada vez mais acentuada em fazer propaganda que atinja o público, que satisfaça o cliente e que caia na cultura popular do país para o qual ela foi feita. Se ela ganhar um prêmio, tudo bem. Se não ganhar, não faz mal. O primeiro Valizer a gente nunca esquece.